Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do programa Como Goza aqui no canal Marketing, também no Spotify e YouTube. E esse programa é uma realização da Empreiteira Digital, a nossa agência de comunicação. Não deixe de seguir Empreiteira Digital e também o nosso canal Como Goza Oficial. E hoje eu estou aqui ao lado da minha querida sócia, Edilene Almeida. Mais um episódio incrível. Mais um episódio incrível, porque hoje nós vamos falar de um assunto complexo, mas nós vamos descomplicar. Eu gosto disso. Né? Vamos falar de dinheiro. De dinheiro. Dinheiro é muito bom, né? Vamos falar de bilhões, exatamente. E para falar de bilhões, a gente trouxe aqui uma pessoa muito especial para dar essa nossa masterclass, que é o Rafael Nakamoto. Ele tem mais de 15 anos de experiência em investimentos de fusões e aquisições, passagem como sócio na TMG Capital, sócio de fundos de Private Equity, executivo C-Level de empresas, inclusive listadas na Bolsa, e é conselheiro e fundador de empresas com histórico de retornos na casa de bilhões. Então imagina só o que você vai aprender hoje aqui com a gente. Fica aí, porque o Rafael vai falar muita coisa boa aqui, vai dar uma lição pra gente. Seja muito bem-vindo, Rafa. Muito obrigado. Posso chamar de Rafa? Com certeza. Rafa, Nakamoto, Rafa Nakamoto, como vocês preferirem. Boa. Fique à vontade. Muito prazer, Nakamoto, receber você aqui. Pra a gente é muito especial, uma honra. É uma honra. Para os nossos espectadores também, aprender um pouquinho mais sobre esse universo financeiro. Então, o seu currículo é impressionante. Você tem muitos cases aí para contribuir nesse papo hoje, mas vou te pedir para começar a contar um pouquinho da sua trajetória e os principais pontos aí de inflexão, né, que você tem de sucesso dentro do seu contexto profissional. Muito legal. Obrigado mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui. É mais ainda uma alegria de apoiar uma iniciativa empreendedora, né? Verdade. Mas vamos contar um pouquinho rápido aqui da minha história, né? Como vocês comentaram, eu estou em Private Equity um pouco mais de 15 anos já, fazendo algumas poucas transações, mas transações que acabaram dando muito certo, né? Acho que, sem dúvida, ninguém faz nada sozinho, né? Eu dou mérito, inclusive, para todos os meus sócios aí ao longo dessa jornada. Né? Sem dúvida, foram histórias incríveis, de muito impacto e muito resultado, né? Mas história longa curta, acho que vale mencionar alguns cases aí de sucesso, né? Começando ali por uma empresa chamada Conductor, né? Que é uma empresa que foi fundada ali pelo nosso grupo de investidores, chegou a ser vendida aí por quase 81 vezes o capital para um outro fundo, que também, por sua vez, está fazendo uma história maravilhosa com essa empresa, né? Já uma empresa aí de alguns bilhões de dólares hoje, né? Não só de reais, mas de dólar, né? Mais para frente, a gente fez uma operação chamada Boa Vista, a Boa Vista Serviços, né? Separamos a atividade de birô de crédito de dentro da associação comercial, né? Que era uma entidade sem fins lucrativas. Profissionalizamos, trocamos ali toda a gestão, né? Logo na sequência, a gente já foi e adquiriu uma multinacional, né, aqui no Brasil. Hoje, essa multinacional, inclusive, deve ter um market cap aí de quase 30 bi, ou algo em torno disso, de dólares, né? Então, era um brasileiro comprando uma multinacional, uma história muito legal naquela época. E a gente foi de uma empresa ali que, por si só, já nasceu grande, né? Tinha algo em torno de 160 milhões de receita, mas a gente levou ali para um IPO de quase 6 bi de market cap, algo em torno disso, né? Então a gente levou para a listagem na Bolsa. Vale mencionar também alguns outros cases muito, muito, muito bacanas, né? Para não falar que a gente só fez tecnologia. A gente também fez um negócio chamado Bate de Lata, né? Os meus sócios ali Adoro. Fizeram um trabalho fantástico ali, né? De um negócio que, desde a sua origem, né, começou com uma lojinha ali no Oscar Freire, né, uma rua hoje super movimentada, mas na época a região que foi aberta era uma loja muito escondida ali, né, fundada ali por 2 italianos, né, o Edo e o Didi, 2 irmãos, pessoas fantásticas, fenomenais. E quando a gente entrou, era uma empresa que tinha ali algo em torno de meia dúzia de lojas, 10 lojas, algo em torno disso, né? E hoje já está batendo aí quase 180 lojas, todas próprias. É uma empresa realmente muito relevante, indo inclusive para
para quase 18 lojas nos Estados Unidos, né? Então, sem dúvida, vai ser um case de muito sucesso. Já um sucesso porque quase toda semana, quase não, toda semana eu passo lá como gelato, né? Pois é. É uma marca muito querida. Quando eu conheci a Bacio Delatte, pronto. Nossa, eu também, gente. É um gelato incrível. E eu realmente ressalto assim, o trabalho sempre da sociedade, né? Eu tive sócios ali que... eu brinco até, né? Eu aprendi muito com eles o que fazer e até o que não fazer, né? Sim. E, sem dúvida, a construção desse case foi um dos cases maravilhosos, assim, do que fazer. Né? Legal. Rafa, agora, te ouvindo falar assim, me deu uma curiosidade aqui, que é como que você foi treinando esse seu olhar, né, ao longo do tempo? Porque é bem complexo, né? E você transformou aqui pelos cases que você comentou, agora já no início, são empresas grandes, né? E certamente com momentos de dificuldade, você foi lá, identificou uma oportunidade, transformou e essa empresa vale bilhões. Né? Como que você foi treinando esse seu olhar assim, ao longo do tempo? Eu acho que é muito importante a experiência, né? Eu costumo dizer que um investidor que não esteve na investida provavelmente não sabe muito bem como que é uma dinâmica do dia a dia e provavelmente não vai saber ajudar de fato um negócio, né? Eu diria até que esse é um dos maiores conflitos, né, que você vê na indústria dos investimentos, né? Muitas vezes é uma dinâmica em que o investidor faz ali, dá os seus pitacos, né? O empreendedor, para não gerar muita discussão, fala que sim, beleza, vamos fazer, mas no final as coisas não vão por esse caminho simplesmente porque o empreendedor muitas vezes, né, ele por estar no dia a dia até tem uma percepção muito diferente do que funciona e o que não funciona, né? Então acho que o primeiro ponto fundamental foi essa bagagem de estar nas empresas também, né? E de novo, eu tive muita sorte aí de ter sócios que não vieram só de finanças, né, que vieram como executivos, fundadores, empresários, né, e eu tive esse atalho realmente de acabar aprendendo muito com eles, mas também aprendendo na prática, né, e vendo desde cedo o que são as coisas que realmente importam, né. E justamente por isso que a gente acabou construindo cases ali de muito sucesso, né, eu acabei não mencionando também, mas a gente fez um outro negócio chamado Neurotech, né, acho que já trazendo um outro ponto importante, né, acho que não é novidade falar que é muito importante identificar, né, quem é aquele empreendedor que vai ser o grande líder, né, que vai realmente construir algo. E Neurotech foi um exemplo muito, muito clássico, né, de pessoas que vieram da academia extremamente técnicos, né, que fizeram ali, né, aos trancos e barrancos naquele estágio, levaram para um negócio ali que parava de pé, né? E dali em diante, né, quando a gente entrou, era uma empresa que faturava ali seus 6 milhões de reais, algo em torno disso. Já tinha uma história ali de quase 12, 13 anos de vida, né? E quando a gente investiu, a gente encontrou empreendedores que queriam realmente evoluir com o negócio, né? Então é muito comum você ter empresas, né, que estão em estágios do início, crescendo, ou então em estágios, né, de transatlântico, tá, né, tudo tranquilo, né, e empreendedores executivos que performam melhor em cada um desses estágios, né. O que é o mais raro? Encontrar aquele cara, aqueles empreendedores que vão conseguir crescer junto com cada uma das etapas, né. E foi o caso da Neurotech. No final é uma empresa que a gente acabou vendendo ela por 1,1 bi para B3, né? Foi um case, eu diria, um dos maiores cases de Data Analytics da América Latina, né? Que, diga-se passagem, Data Analytics também era uma tese super quente, né? Uma tese de investimento muito interessante, né? E que, inclusive, a gente brinca aqui que a gente já fazia inteligência artificial desde os anos 2000, né? Literalmente, né? Inclusive o nome Neurotech vem de redes neurais, né, que é inteligência artificial, é um método de machine learning, né, daí Neurotech, né, e a gente já vem fazendo muito dinheiro, gerando muito valor para as empresas, né,
para os seus clientes usando AI, muito antes de falarem de AI, né? Existiam outros termos, inclusive, na época. Então, acho que são esses, né, apanhados aí de aprendizados que realmente vão moldando, mas, de modo geral, é barriga no balcão, né? Olho do dono engorda o peixe, né? Tem um pouco, muito dessa história no final do dia, né? Não adianta você teorizar ou não adianta você só executar, né? Você tem que ter a estratégia, você tem que construir, pensar, imaginar, mas ao mesmo tempo você tem que saber o que funciona e o que não funciona na prática. Do contrário, os conflitos vão existir, vão acontecer, né? Essas histórias que eu estava comentando também. Tá? Muito bom, muito gente. bom. Aulão, hein, ó. Aulão, é. E diante desses cases, assim, de sucesso, né, de bastante resultado, qual que é o fator que você vê por trás deles que trouxe esse resultado? Muito legal. Não existe a bala de prata, né? Mas eu diria assim que se falta um, não acontece, né? Eu começaria dizendo aqui que normalmente todos os negócios ao longo da sua jornada aparecem home runs, oportunidades, né? Que se você faz ali aquela tacada, lembrando, imagina um prazo de 10 anos, 3 grandes oportunidades que não estão ali para sempre, né? E que se você faz, muda completamente o ponteiro, né, ao retorno dos negócios. E eu acho que é fundamental ter essa percepção, né? Porque tem a ver com estar no dia a dia, tem a ver com não deixar o bonde passar, né? E aí eu falo muito esses home runs, até como muitas vezes como missões impossíveis, né? Que o executivo que está lá é batata, assim, de 3 uma, né? Ou ele não tem tempo, ou ele não sabe fazer, o que tudo bem, é normal, né? Ninguém sabe de tudo, né? Mas o pior é quando ele não acredita que dá para fazer, né? Essa terceira, eu já ouvi da boca de praticamente todos os CEOs que ele não acreditava que dava para fazer alguma coisa. E no final a gente acabou construindo um caminho juntos, né, mostrando, muitas vezes as pessoas falando eu duvido, né, não vai dar certo isso e aquilo. Eu vou até contar um caso aqui e eu vou tentar mostrar só aquilo que eu poderia mostrar, porque, né, são histórias assim que... Tem um sigilo aí também, também, tem um sigilo, super sigilo, exatamente, né. Mas, vou dar um exemplo, né, existia ali um caso, né, em que a empresa ela tinha um gasto enorme na compra anual, né, de um ativo, enorme, assim, era coisa de 300 milhões de reais todo ano, né, e a gente olhava aquilo e falava, poxa, não é possível, porque além de tudo, existia um concorrente também que gastava o mesmo, né, e bem ou mal, a gente podia fazer algo em conjunto, né? E a provocação ela nasceu direto, assim, para o CEO. Falou, poxa, fulano, né? Não posso falar o nome. Fulano, o que você acha da gente fazer ali um peixe urbano aqui, né? Na época tinha o peixe urbano, vocês lembram, né? Compra coletiva, exato. Compra coletiva. Ele olhou para mim, assim, olhou para gente. O que você está falando? Que peixe urbano? Compra coletiva, por que a gente não tenta negociar em conjunto, né? Porque é super relevante, o custo é único, né? O fornecedor não vai ter mais custo. E aí a resposta de bate-pronto da pessoa foi assim, poxa, olha, vou te falar um negócio. O concorrente aqui nunca vai fazer parceria com ninguém, nem com a gente, nem com ninguém. E se você tentar qualquer coisa com esse fornecedor, vai assim, criar uma situação muito ruim para todo mundo, vai acabar com a relação, vai ser horroroso, né? Para não falar outras coisas muito piores que ele definiu ali na hora. Aí eu olhei e falei, poxa, não, tem razão, né? Os sócios ficaram assim, até comovidos, mas acho que a gente foi muito direto. Falou, pô, se tem alguém para fazer, é tu, né? Você é um cara super experiente, trabalha há 17 anos na indústria, né? E é muito dinheiro. Eu acho que talvez deixá-los um pouco chateados aqui, né, por tentar, é um risco que vale a pena correr, né? A gente deu uma risada ali na hora, falou, não, tá bom, vamos tentar.
E foi isso, batata, deu certo. A gente foi lá, pegou na mão lá do parceiro, levou ali para o fornecedor, fizemos a negociação, trouxemos, né, um agente regulador ali, que autorizou. A gente encontrou um caminho, inclusive, de validar isso no ambiente regulatório, inclusive, né? Tem um tema, inclusive, político, né, eu diria. E no final, o que aconteceu? A gente economizou 150 milhões de gasto por ano, 150 milhões a mais de EBITDA por ano. Eu diria até metade do EBITDA da empresa veio disso, né? De uma provocação, uma negociação, né? Que era uma missão impossível, mas no final acabou dando certo, foi um home run, né? Realmente mudou o ponteiro. Então, ter essa percepção, né, é fundamental. E assim como eu falei, tem outros temas, né? Mais para frente a gente pode até falar mais sobre eles, como vantagens competitivas, né, que são, sem dúvida, sem isso, você pode ter a melhor empresa do mundo crescendo, né, horrores, com margens astronômicas, mas se você não tiver vantagem competitiva, normalmente vai aparecer um concorrente. E provavelmente vai ser um concorrente da noite para o dia por alguma questão de tecnologia, alguma coisa que foi, né, disruptada ali. Principalmente porque se você está gerando muito dinheiro, ou seja, tem uma margem muito alta, né, as pessoas vão ficar de olho e vão querer copiar, né? Então, se você não tem uma vantagem competitiva, as pessoas conseguem copiar. Se você tem, elas não conseguem. E isso, no final, é o que acaba fazendo ali com que a empresa seja bem vendida. Agora, então, já entrando nesse tema, o que seriam essas vantagens competitivas, né? Para o pessoal que acompanha a gente aqui também entender para criarmos mais, as né? vantagens competitivas. Muito bom, né? Perguntinha, né? Curiosidade, né? Mas, assim, de fato, a gente sempre se preocupou como uma condição sine qua non. Muitas vezes ela não está lá, ela é criada, né? Antes de falar o que é, né, alguns exemplos aqui, mas como eu defino a vantagem competitiva, né? Às vezes eu brinco com CEOs, né? Eu falo assim, olha, vantagem competitiva, você que é CEO sabe o que eu estou falando, né? Você que está aí de casa que é CEO sabe o que eu vou falar. Quando você vai dormir, aí de madrugada você abre o olho, não consegue dormir mais porque você está preocupado, né, que o concorrente vai vir atrás, que vai acontecer ou que está acontecendo alguma coisa, né? Ter vantagem competitiva é dormir a noite inteira sem nenhuma preocupação que no dia seguinte o seu negócio vai estar lá, não vai acontecer nada, você não vai quebrar e não vai ter nada assim da noite para o dia que vai realmente te abalar na sua posição, né? Então, vou contar um case muito legal. Esse é um case que eu atribuo muito aos meus sócios, né, de uma das casas anteriores que eu estive. Foi brilhante, né, eu diria. É uma empresa chamada Odontoprev, né? Também foi um case ali, empresa muito pequenininha lá no início, né, levou para o IPO, fez quase, acho que 40 vezes o capital investido, foi fantástico o retorno. Depois eu conto mais esse case, mas esse é um case que me marcou muito, porque foi a primeira vez que eu tive contato com vantagem competitiva. Eu entendi o que significava, né? Legal. E assim, basicamente, a Odontoprev, ela estava numa situação muito difícil ali de mercado, porque era um mercado muito pulverizado, né? Você tinha mais de 600 operadoras de benefícios odontológicos no Brasil, uma coisa surreal na época, né? Os sócios perceberam duas coisas. Primeiro, que a curva de sinistralidade de odontologia era diferente de saúde. O que quer dizer? Quando você trata alguém, né, com um dentista, você tem um gasto. Mas depois, o seu gasto ele vai cair. Por quê? Porque o dentista, além de ir lá tratar, ele fala, escova o dente assim, passa fio dental. Tem o preventivo. Tem o preventivo, é uma educação, né? Normalmente, até você é o dentista, né, talvez a pessoa não tenha tido aquele contato. E o que acontece? Não escova o dente, né? A pessoa tem problemas, né? Sim.
Mas isso não é verdade se você trata e envelhece. Pelo contrário, você não vai ter problemas. Então, ao tratar e ao educar, acontece naquele momento um gasto, mas depois não tem mais esse gasto. Na saúde é o inverso, né? Na saúde você, conforme vai envelhecendo, né? Se Deus quiser, nenhum de nós aqui vai nem envelhecer e nem ter problemas, né? Mas é isso que vai acontecer. Conforme envelhece, mais você vai gastar, né? E foi essa percepção, hoje, você olha e fala, poxa, que óbvio, né? Parece óbvio, mas não era. Né? E foi uma análise simples, assim, olharam toda a sinistralidade, as curvas, os históricos, as safras, tudo mais, coisas, né, de fundo, né? E chegaram nessa leitura. Bom, agora que a gente percebeu isso, o que a gente vai fazer? Vamos comprar o mercado todo. Vamos botar carteiras, empresas grandes para dentro, tratar essa turma, que muitos tinham medo de tratar, porque tinha um gasto alto, né? Bom, imagina você não ter um plano de saúde, né? Não ter um plano de odonto, aí da noite pro dia você tem, você vai usar. Sim. Então esse era o medo de você crescer muito nessa indústria, né, no final do dia. Mas era um medo calculado, né? Era um receio calculado. E aí, ao comprar, o que aconteceu? Tratou, gastou, mas ao longo do tempo as pessoas se educaram, pararam de gastar, começou a gerar muito caixa, muito EBITDA, muito resultado. E aí criou-se uma grande vantagem competitiva de margem, né? Então, era um player ali que devia ter, não me lembro exatamente os números, mas eu diria que, sei lá, menos de 20 mil, 10 mil vidas, né, quando começou. Hoje tem milhares, mas na época acho que chegou a bater quase 600 mil beneficiários, né, fazendo esses movimentos de consolidar, de comprar carteiras, né? E aí veio um concorrente que fez o seguinte, o plano, eu não sei, não me lembro exatamente o número, mas ordem de grandeza custava em torno de 10, 12 reais, né, o plano de odonto. E era um plano que as empresas compravam para os seus funcionários e gastavam 10, 12 reais por beneficiário, né? Aí o concorrente chegou e fez o quê? Baixou o preço. Colocou a R$1. Uau. Enfim, não preciso falar, né, que causou ali um estresse, né, até do ponto de vista de competitividade, né? Mas veio aquele desespero. E agora? Vamos perder cliente, vamos, né? E agora? Mas ficaram claras duas coisas, né? Primeiro, que a gente tinha uma vantagem competitiva de margem e que fez com que a gente pudesse investir nas redes, né? Ter mais rede de tratamento espalhado pelo país como um todo, né? E no final do dia, o concorrente que ofereceu a R$1 não tinha essa rede. Então, quase nenhum cliente migrou. 6 meses depois, o concorrente jogou a toalha, né? Foi lá e fez o quê? Aumentou de novo o preço. Alguns meses depois, ele foi lá e fez uma proposta para comprar a empresa, né? E foi uma decisão muito difícil, né? Para as pessoas que estavam ali na hora, principalmente porque era uma decisão de make or break, né? Fazer ou morrer, né? Sim. Então, essa talvez seja uma das histórias mais bonitas assim que eu tive o prazer de conhecer, né, de ver as pessoas que participaram, e foi realmente um case maravilhoso, né? Talvez, acho que eu diria, um primeiro case de saúde da Bolsa, inclusive brasileira, né? Assim como tem outros cases, por exemplo, o próprio Bureau de Crédito, né? O Bureau de Crédito nasceu, é uma empresa, não sei se eu vou exagerar aqui, mas quase centenária ou centenária, né? Nasceu lá na Ladeira Porto Geral, em que os lojistas tinham as fichinhas ali de crédito, né? Que iam registrando quem pagava, quem não pagava. E aquilo, ao longo do tempo, ia se, né, consolidando, aumentando. Você tinha uma base histórica grande, inclusive, que se você decidisse criar um bureau de crédito do zero, né, naquela época, você não conseguiria, porque você começaria dali, né, a ter informações daquele momento. Mas e o histórico? Né? O histórico, não. Quem tinha eram os birôs. Então, criar um birô do zero, né, não era possível. Então, isso por muito tempo não só foi a grande verdade, mas como realmente sustentou a liderança ali de mercado de poucos players
E mudou muito pouco, inclusive, né, ao longo de quase 2 décadas, 3 décadas, eu diria, né, justamente porque existia essa baita vantagem competitiva. Tá? Assim, enfim, precisa ser uma empresa grande para criar? Não necessariamente, né? Mas eu acho que aqui um ponto, né, um ponto muito importante é saber identificar qual que é e qual pode ser, né? Talvez seja uma das coisas mais importantes para quem está pensando na estratégia do negócio. E normalmente criar uma vantagem competitiva não bate a meta do final do ano. Uhum. Não bater a meta do final do ano significa que o executivo está fora, né? Então, olha como é difícil, né, esse julgamento. Criar vantagem competitiva é uma coisa de longo prazo. Às vezes, não bateu a meta do final do ano em prol de criar uma vantagem competitiva, né, e se o acionista, né, o board, todo mundo não está alinhado com isso, não vai acontecer, né? Imagina agora também na cabeça de um empreendedor que está não só começando, mas já está num estágio ali de crescimento e tudo mais. Eu quero criar vantagem competitiva, mas tenho folha para pagar, tenho fiscal ali no meu pé, tenho questões trabalhistas, tem um monte de temas ali que eu preciso ainda arrumar. Então, é um desafio, né? Uhum. Mas é importante manter o olho na bola, porque realmente é isso que faz a empresa ser vendida muito bem depois. Né? E a vantagem competitiva é um dos fatores, né, do valuation, né? Quais outros fatores você vê nesse processo também que são importantes e relevantes? Muito legal. Assim, é uma ciência que uma hora é exata e outra hora não é, né? E é muito... realmente são histórias... Tem histórias, assim, absurdas, né? Mas eu diria que os principais, né, que eu pontuaria aqui, primeiro, é a convicção. Né? Se você tem um negócio bom, se você tem um negócio bom, com métricas boas, com vantagens competitivas, né, e na hora de vender, você não só não acredita, como também não defende, é muito difícil que alguém chegue pagando algo que poderia pagar muito mais até, né, do que poderia pagar, porque aquilo vale aquilo, né, se você, como empresário, vendedor, ou sócio, ou investidor, também não acredita, né. E tem histórias incríveis nesse sentido, inclusive, né, que empresas que eram para ser vendidas originalmente ali a 100 milhões foram vendidas a mais de bilhão, né. E não estamos falando de um horizonte grande, assim, estamos falando de meses, né, de discussões, de negociações. Então, esse é um ponto muito importante, saber exatamente qual que é o valor do seu negócio. Né? E como você descobre com isso? Tem, né, assessores, né, tem os advisors, bankers, que ajudam muito nesse processo, mas acho que mais importante é quem está no negócio, né, e que estuda, que se aprofunda, que realmente busca entender, né, o que realmente faz de diferente, o que é diferente ali do negócio comparado aos outros players, né? Esse cara que vai saber defender e argumentar na hora que um vendedor está tentando falar que a sua empresa vale menos, né? Então, ou seja, o que eu quero dizer aqui não é um papel 100% terceirizável, pelo contrário, né? É um papel de quem está ali no dia a dia, saber identificar, saber valorizar, saber, né, transformar aquilo em algo muito maior, né, no final, para que quando for vender ela seja facilmente identificável, facilmente defensável, né? Uma empresa geralmente leva quanto tempo nesse processo de valuation aí, em geral, né? Uma estimativa. Tem de tudo, assim, mas na média, pelo menos desses cases que eu passei, a gente está falando de uma média de 10 a 12 anos. Tá. Né, desde que foram fundadas até serem vendidas por bilhão. Né? Tem cases que vão muito mais rápido, né? Mas aqui é importante, eu não estou falando de empresas que foram avaliadas a mais de bilhão,
por conta de um aporte, um investimento que foi feito, né? Que são os unicórnios. Sim. Né? Parece o unicórnio da Shopee, né? Tem em todo lugar agora, né? O unicórnio é o quê? É raro, né? Ele tem que ser raro, né? Ou ele tem que ser uma coisa mítica, né? Mas a gente passou por uma série de... na verdade, a gente passou por alguns anos de euforia, né? Motivado por alguns movimentos, alguns grupos, alguns fundos, né? Que trouxeram um excesso de liquidez aqui no mercado e que foram criando diversos unicórnios ali, né? Que, assim, por um lado, é uma história bonita, né? De contar, poxa, a empresa cresceu, deu emprego, né? Ela conseguiu investir em tecnologia, realmente criou ali, né? Comportamentos até diferentes na sociedade, né? Mas, por outro, eu diria até que foi muito irresponsável, né? Porque a grande maioria dessas pessoas que criaram esses movimentos, não foram elas que tiveram que desligar 1000 funcionários depois, porque acabou o dinheiro. Né? Porque com a euforia vem um monte de decisão maluca, né? Vou dar um exemplo muito simples, assim, eu fui alugar um galpão industrial, né? Que eu pagava, na verdade, eu fui devolver, na verdade, um galpão industrial que eu pagava coisa de 200 mil por mês. E aí veio uma dessas startups que foi lá e alugou por 4 milhões. Você fala, por quê, né, que ela pagou isso, né? Desculpa, eu falei o número errado, mas ela alugou por 1,5 milhão por mês. Foi isso, esse foi o número. E eu pagava 200 mil. Por que a pessoa foi lá e... Por quê? Porque era uma euforia, né? E aí, na euforia, falta pessoas, falta time, falta, né, qualificação, aí contrata qualquer um, contrata um cara com pouca experiência, com pouca bagagem, que não sabe que um galpão desse custaria 200 mil, ele foi lá e pagou o que o cara pediu, né? A mesma coisa vale, né, para o boom dos salários que a gente viu em tecnologia. E aqui eu aplaudo de pé os times das nossas investidas nas nossas empresas, né? Os times inclusive os times de pessoas, né? O RH, né? O antigo RH, mas pessoas mais estratégicas, né? Que olhavam ali nos planos de cargo e salário, aí viam casos de que, por exemplo, um gerente que ganhava seus 15 mil reais aqui, recebia uma proposta de uma outra empresa para ser gerente ganhando 45 mil reais. Né? E na euforia, a grande maioria das pessoas faz o quê? Vamos aumentar o salário. Né? Tem algumas coisas que não voltam para trás. Né? Uma delas é a catraca e a outra é o salário. Né? O que você faz se você chega num momento que acabou a euforia, as margens, né, derreteram, precisa de caixa, não tem investidor. E aí, o que você faz? Demite. Né? E o que eu falei, assim, graças a Deus, né, a gente tinha essa consciência, os times, eles entenderam, os nossos times de pessoas, né, em especial, foram muito, muito estratégicos, né, nesse momento. Eu me lembro muito bem, assim, enquanto tinham empresas que estavam ajustando em 50%, 60%, 70% a folha, né, a gente estava ajustando ali 8%. Caramba, e nem por isso a gente estava perdendo tantos funcionários quanto a grande maioria. Pelo contrário. Né? O funcionário, às vezes, né, recebe uma proposta, tem que pensar, vai. E tudo bem, faz parte. Mas tem tantas outras coisas que fazem, né, parte ali do universo de reter alguém. Às vezes pode até ser aquele pacote, né, de longo prazo, stock options. Né? E quando você tem boas histórias para contar de stock options que viraram dinheiro de verdade porque a empresa foi vendida por bilhão, né? É muito, muito gratificante a gente ver assim, uma empresa ali que as pessoas, assim, pessoas simples, né? Que cresceram junto com o negócio, se educaram, profissionalizaram e tudo mais. E sair ali quase 40 pessoas ganhando milhões. Né? É uma coisa muito bonita, né? Muito legal, muito divertida de você presenciar as pessoas todas ganhando junto. Né? Então, quando você fala, né, aquilo que eu falei de
pacote, né? Uhum. Muitos falam, tá aqui, ó, seu stock options. Só que a grande maioria que foi por um caminho ali de unicórnio, esse stock options virou pó. Isso não vai reter ninguém, com certeza, não vai reter. Por isso que, né, aí vira um ciclo vicioso, né? Aumenta o salário, piora a margem, aí a empresa, né, deteriora. Então, acho que um pouco dessa consistência ali, independente do ciclo que você estiver, né? Se está todo mundo correndo para lá, você vai, pô, é uma bolha, tal, vai estourar. A gente não é oráculo, né? Mas normalmente tem que saber diferenciar. E, de novo, essa questão, na minha leitura, é uma das mais importantes, falando de estratégia, né? De pessoas. E, Rafael, tem algo que, alguma empresa, assim, que parecia uma missão impossível para você e, de repente, te surpreendeu? Várias, muitas. Eu diria que... Você deu até alguns exemplos. Para mim, pelo menos, que não sou da área, parecia um pouco impossível, acho né? que tem um case que esse case foi muito legal, né? Que tem um pouco a ver do não acreditar, né? A gente tinha uma empresa de tecnologia, né, que por muitos anos comemos grama fazendo uma solução que se assemelhava a um RP. Né? Que eu quero dizer com isso? Que a implantação era longa, demorava, né? Você realmente tinha ali muito trabalho para ser feito, para daí começar a faturar alguma coisa. E fazer aquilo gerava uma informação que a aposta era que valeria alguma coisa. A gente não tinha certeza, né? Inclusive, eu estava com o fundador na semana passada, almocei com ele, a gente falou um pouco disso, inclusive, né? Que depois de tomar essa decisão, né, de juntar essa informação, a gente também tomou a decisão de investir em estruturar essa informação, né? E essa mesma informação, quando foi trabalhada, quando foi estruturada, começou a criar produtos, né, que quando você aplicava para alguma dor muito específica, mas de grande volume, de indústrias, né, de negócios diversos, você acabava gerando muito valor. E a primeira delas foi uma indústria, segmento financeiro, né, em particular, que em específico a gente não tinha muita experiência, né, mas era uma informação que, com o machine learning, a gente construiu um modelo ali que tinha uma previsibilidade melhor do que já existia. Né? E essa previsibilidade melhor gerava 100 milhões por ano para o cliente. Uau. 100 milhões por ano, né? Muito dinheiro, assim, é uma coisa inimaginável. E tinha certeza, né? A gente na indústria chama isso de backtest. Né? A gente testou isso com dados do passado, numa data específica no passado, né? Com aquelas informações que já existiam e deixou rodar até o dia de hoje. E performou 100 milhões a mais. Eu lembro até hoje, assim, o executivo, e aí, quanto que você vai cobrar, né? Ele falou assim, vai ser o maior projeto nosso. Quanto? 400 mil. Aí a gente ficou meio assim, poxa, 0,4%. Existe agora um projeto de consultoria sendo trabalhado por uma das grandes, né, Big Three na época, que vai entregar um projeto de redução de custo, né, que não vai ser implementado, que promete reduzir 100 milhões, né, se estruturando a área. A gente até brincava na época, cortar a impressão, né, cortar cafezinho, fazer realmente aquele turnaround ali para 100 milhões e cobrava mais ou menos 10 milhões, era o custo do projeto, né? E nós, que tínhamos backtest, ciência de foguete, um dado, uma informação ali que ninguém mais tinha um produto totalmente inovador, por que eu cobraria meio e não 10%? Né? Mas a indústria é assim, paga isso, não faz mais do que isso. Né? Tá bom. Então, vamos tentar encaixar aqui. Ele paga 40 centavos ali por aquela informação, uma consulta, uma
uma puxada ali de informação. Por que a gente não faz com que esse produto ele seja fatiado em mais versões? Né? Por que não? Se o cliente tem essa cabeça de pagar 40, então pague 40. Em uma versão, 2 versões, 3 versões, você vai adicionando valor em cada uma delas. E 100 milhões é valor de sobra para você fatiando isso também, né? Aí eu me lembro até hoje, a pessoa falou assim para mim e outro sócio ali na época, falou, poxa, estamos combinando aqui, eu vou tentar, mas eu não acho que vai dar certo. Né? Literalmente, nessas palavras. Aí ele foi, falou que ia jantar com o CEO, o cliente, foi, jantou, voltou, falou pra gente, turma, amarelei. Como assim? Amarelei, não consegui mandar a proposta porque eu achei que ele fosse levantar da mesa e ir embora. Aí a gente ficou um pouco chateado na hora, né? Mas tudo bem, vamos para a próxima, né? Paciência. Mas aí ele falou, pelo menos eu mandei o dobro. Quanto? 800 mil. Poxa, tá bom, mas né, quanto que a gente estava pretendendo mandar? 10 milhões, que era 10%. Então, uma diferença grande, né? Muito. Mas tudo bem, aí passou, deu um dia, ele me ligou, né? Atendi ali. Como tá gravando, eu vou falar que eu tava na academia, né, de manhã. Peguei o celular na mão, tava com as mãos livres, né? Aí ele falou assim, Naka, você não vai acreditar. Aí eu falei, o que é um seu? Mandei a proposta errada. Como assim? Eu mandei aquela que vocês construíram por engano. Uau. E o cliente entendeu que era 800 mil por mês. Né? Aí a construção toda foi, caminhou, negociou, não sei o quê. Né? O primeiro cliente ali fechou por 9 milhões e 250. Oh. Nossa. Né? Gente, Mérito lindo assim, do time, né? O time comercial fantástico. Construiu todo o caminho ali, né? Porque foi um baita de um movimento. Uma reorganização, né? Mas, Missão Impossível, né? Serviu porque essa é uma parte importante da história, né? Que todo o time comercial entendeu que o que eles vendiam não era uma commodity, longe disso. Sim. Não era centavos por consulta. O que ele vendia era muito dinheiro. Era 100 milhões, né, para aquele cliente. Então, sabendo disso, todo o time começou a ir atrás para entender quanto valor estava gerando no cliente, né, para poder conseguir precificar de acordo. E o ticket médio, inclusive, deu um salto ali na época. Né? A gente, inclusive, na época, tinha acabado de trazer um novo diretor comercial. Contamos essa história para ele, ficou super animado. Então, já a cabeça dele era essa, né? O ticket médio foi de 200 mil para 2 milhões de reais. A margem bruta do negócio foi de 40% para 70%. Aí mudou o patamar do negócio, completamente. Aí nasceu por quê? De um negocinho ali que, lembra, foi muito tempo ali, né, de trabalho, comemos grama, implementamos os sistemas, né, demorou, gerou uma base, investimos, né, o sócio ali teve a ideia, né, de investir, de estruturar, fazer aposta, para daí na hora do vamos ver, amarelei, né, por sorte foi, né, por sorte seguiu. Então, às vezes a missão impossível ali, né, nasce mesmo na pessoa que está no dia a dia falando, não acho que vai dar, não vai dar, né? É muito interessante que a gente volta para a liderança, né? Exatamente. Sempre. Então são as pessoas, tem óbvio que são muitos processos, né? Tem toda uma inteligência, a gente falou de data analytics, mas o que faz a diferença muitas vezes é a coragem, a ousadia, né? Olhar para isso tudo e querer fazer diferente. É isso aí. Então, muito bom, né? Muito bom, né? Acho que o Rafael vai ter que voltar para fazer a parte 2, a parte 3, né? A gente tem mais um montão de perguntas, mas é muito bom conversar. São temas educacionais, né, para o nosso público aqui também, principalmente. Olhar para isso tudo e enxergar que existem possibilidades de transformar o seu negócio, independente do tamanho dele. Se hoje ele não vale milhão ou bilhão, ele pode valer em algum momento. Então, são dicas preciosas aqui também, recebidas de você, e a gente agradece muito.
Muito obrigado. É uma honra ter você aqui. E como que as pessoas te acham, te encontram para acompanhar um pouco? Só me procurar no LinkedIn, né, Rafael Nakamoto. É um prazer tomar um café aí com qualquer pessoa que tenha vontade aí de fazer coisas muito boas, coisas grandiosas, mas principalmente coisas do bem, né? Muito então, bom. fiquem à vontade aí para me procurar. Muito Rafael, obrigada. então, investidor, fundador, né? Experiente, tem muito para contribuir aí, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, Rafael. E a gente aguarda você no próximo episódio também. Se você curtiu esse episódio, compartilha e siga Cobogós Oficial. Obrigada pela sua audiência. Até mais.